Muito bem, vamos continuar o Rav Soloveitchik. O Rav Soloveitchik, agora mais uma aula que deu para encaixar sobre Purim. Nós falamos na semana passada sobre a vulnerabilidade do homem e pudemos estudar a proximidade do jejum com a festa, as duas faces de Purim, as duas formas de entender a leitura da Megillah. E hoje o Rav Soloveitchik vai falar sobre esses dois personagens, Mordecai e Esther. Quis assim que a gente pudesse enriquecer a festa com o pensamento do Rav Soloveitchik. Então vamos seguir. Para entender a festa, vocês precisam entender onde ela está na história. Senão vocês não entendem direito, como se deve, o Purim. Purim ocorre justamente depois da destruição do primeiro Bet HaMikdash e antes de construir o segundo Bet HaMikdash. Nesse intervalo ocorreu a festa de Purim. Isso é muito importante. Por quê? Porque você tem um primeiro templo destruído. Nós não fazemos ideia do que significava o Bet HaMikdash. A gente não tem nem ideia. A gente não tem ideia o que é estar em Israel com uma unidade política e uma unidade religiosa. A gente não tem mais ideia. Porque hoje virou valor o pluralismo judaico, por exemplo. Virou valor. Mas não é isso o valor. O valor é a unidade judaica. Nós temos que ser Amechad. Não era para ser assim. Com tantas correntes, com tantas visões, com tanta... É muito. Too much. Ao invés de unir, dispersa. Mais do que dispersa, ao invés de unir, conflita. Aí, claro, aí cada um faz o que quer, porque fala assim, eu vou seguir 20% como ele, 30% como ele, 40%, no final ele não está em lugar nenhum. Não está em lugar nenhum. E isso é porque não temos o Bet HaMikdash. Nós não temos o Bet HaMikdash, e aí a gente tem o templo destruído. A história de Purim ocorreu na primeira vez que nós sentimos a falta de unidade. Outra coisa, terminou a profecia. A história de Purim ocorre, não tem mais profeta. A gente estava acostumado com Irmiau, Yeshayau, Yeheskel, Haggai, Zahariah, Micha, Yoná. Todos esses profetas vinham para mim, falavam para nós, vinham para mim e falavam, olha, Hashem quer isso, Hashem está reclamando disso, Hashem faz... Não tem mais ninguém falando com a gente. Acabou. Se alguém vier aqui falar, como profeta, que Deus falou com ele, você vai chamar ele de Mishnun. Você é profeta. Né? Você vai em Israel, por exemplo, a gente sobe as escadas para a cidade velha, tem um rei da vila. Né? Ele fica tocando harpa, ele põe uma túnica, ele é ruivo, porque de acordo com a Bíblia o rei Davi era ruivo, então ele fica lá, eu sou o Davi da Melech, Mishnun, dá para mandar ele para o centro psiquiatra, mas ele está lá, então se alguém vier falar que é profeta, não vai, né? Acabou a profecia, a gente não faz ideia o que é isso, a gente está acostumado a ter profeta, e a gente perdeu os profetas. Perdeu o Bet HaMikdash. Como eles se deram conta de que não tinham, como começou a se perceber isso? Muito simples. Não tem mais Irmiau, não tem mais Yeshayau, não tem mais outro nome qualquer que viesse e falava. Acabou. Acabou. Se percebe isso? Claro, ele dava sinais que, eram reais. Então perdemos isso.
Perdemos. Oh! Nós fomos para Babilônia. Babilônia tinha discoteca, tinha teatro, tinha isso, a assimilação era grande. A existência judaica ficou em xeque. Opa! Então, olha como eu estou. Primeiro templo destruído. Não tem um profeta. Tem umas músicas me chamando, um teatro me chamando, discoteca me chamando. Atrativo os outros de uma coisa que foi destruída. E agora, o que faço? Aí, cria-se uma geração sem profetas. É nesse cenário que a história de Purim acontece. E se vocês não entenderem qual o contexto, né? Como é que vem essa festa de Purim? Vem aqui assim. Vem assim. Tá ok até aí? E outra coisa muito importante é vocês fazerem de vez em quando um paralelo entre Pessah e Purim. O que eles têm de comum? Eles têm de comum uma coisa: ambas histórias ocorreram fora de Israel. Isso é incomum. O que não é comum? Que Pessah aconteceu fora de Israel, mas a gente nunca estava em Israel. Nunca esteve. Estava lá umas famílias. Tinha Abraham, a Sara, depois o Isaac nasceu, depois o netinho, Jacó, Esaú, depois cresceu um pouquinho a família, eram 12 filhos, cada um casou, 70 judeus estavam em Israel em algum momento da história. Depois foi tudo para o Egito. Aí viramos um povo. Esse povo nunca pisou em Israel. Pisou 70 pessoas lá, mas o povo não. Então tudo que aconteceu em Pessah, fora de Israel, a gente não sabia nem o que era Israel. Era uma terra prometida. Purim, a gente já sabia o que era Israel. O povo inteiro viveu em Israel. Nós tínhamos governo em Israel. Nós produzimos economia em Israel. Na época do rei Salomão, éramos os mais poderosos do mapa mundi da época. Então a gente sabe o que era Israel. Perdemos. É uma geração, entre aspas, de perdidos. Uma geração de fracasso. Uma geração que viu a destruição do Bet HaMikdash. Então, tracem o paralelo, sempre. Em Pessah, nós tivemos Moshe e Aaron. Tá bom, aqui tivemos Mordecai e Esther. Vamos falar deles. Aqui o final feliz. Aqui, o final feliz. Muito bem. Agora vamos nos debruçar um pouquinho mais sobre isso. Aqui, uma gravura, imitando o meu colega, professor Euvênio, que gosta de trazer gravuras, né? Então, aqui vocês veem, parece que é o Moshe Rabbeinu, né? Levantando a... Muito bem. O mar, boa noite. O mar se abre. Você vê que tem na história o homem. Mas, o homem na história de Pessah e o homem na história de Purim, eles são um pouquinho diferentes na visão do Rav Soloveitchik. Por quê? Porque o homem é sempre mensageiro de Deus. Quando a gente fala que é mensageiro de Deus, Mordecai é claro quando fala para Esther. E quem sabe que por isso chegaste ao reinado. Ou seja, você não se tornou rainha para comer caviar. Você não se tornou rainha para ter um quarto de 700 metros quadrados, só o quarto. Você não se tornou rainha para isso. Quem sabe que foi por isso
porque levantou-se uma onda antissemita, antijudaica, de extermínio total, você já não está aí para fazer uma missão. Foi por isso que você virou rainha. Aliás, eu utilizei isso e não deu certo, né? By the way, né? Uma das minhas idas a Brasília, brigando para tirar o Enem, esse exame Enem do Shabat, na época a presidente do INEP, que é um instituto que faz esses exames de avaliação de ensino e pesquisa nas escolas do Brasil, era uma professora da UFRJ, carioca, como eu, e ela era judia. Se chamava professora Malvina. Sabe por que fugiu o nome dela? Porque ela da tribo Ashkenazi tem muito consoante e pouca vogal. Já está querendo me xingar. Sempre fica difícil para mim, manter esses nomes. Mas eu acho... Não é Rabinovich, não. Goldenberg também não era. Eu acho que era... Não, era, se não me engano, era a professora Malvina Turman. Só tem 2 vogais, é fácil. Tutman. Você tem esse nome no teu... Você conhece alguém? Obrigado. Tutman. Eu errei pouco, né? Eu falei o quê? Turman. E ele falou Tutman. Você vê como uma letra muda o Sefer Torá, né? Não, 2 T, ele falou Tutman. Professora Malvina Tutman, eu fui até ela. E aí eu disse para ela, escuta, quem sabe se por isso chegaste à presidência do INEP? Queria sensibilizá-la, né? Você é como a rainha Esther. Você é como a rainha Esther, você está aí na presidência do INEP para tirar, nós judeus estamos sofrendo, ele não está podendo fazer a prova, tal. Rabino, muito obrigado, Rabino. Não deu em nada. Não? Também não deu em nada, porque o governo já mudou o presidente do INEP mais 7 vezes já. Aliás, muda o ministro civil, agora vão mudar o delegado da Polícia Federal, está toda hora mudando. O ministro da Educação, você não sabe, eu já falei com 3 já, ministro da Educação. Agora ainda é o mercadante, ainda. Eu já não viajo mais para Brasília, porque eu não sei com quem vou falar, entendeu? Bom, então, o homem como mensageiro de Deus, quem sabe que por isso chegasse ao reinado? Você não chegou no reinado para gozar da vida, o deleite, você tem uma missão. Você é mensageira de alguma coisa, rainha. Esther, minha querida, você está aí para salvar a missão. Ponto. Tudo bem. Tem mensageiros em Purim, tem mensageiro em Pessah. Normal. Só que é uma diferença muito grande. Moshe e Aaron recebem os passos detalhados de Deus. Quer dizer, você põe a história de Pessah, Deus fala para Moshe, vai lá e fala com Paró e diz que se não mandar a Misael tem sangue nas águas. Vai lá, põe a vara na água. Vai lá, tira a vara da água. Vai lá, joga no chão, vira serpente. Pega no rabo da serpente, volta a serva. É tudo detalhado. Tudo detalhado. Mas Mordecai e Esther não recebem os passos detalhados de Deus. Nada detalhado. Zero. Você lê a história, uma incógnita. Coitados. Como ele vai salvar?
como eles vão salvar o povo judeu da Pérsia? Impressionante. Tem um script todo. O outro, nada. Não tem profecia, Deus não fala com ninguém. Lá Deus falava com Moshe. Vai daber Adonai el Moshe lemor. Repete 700 vezes na Torá. Daber Adonai Moshe lemor. Mais uma vez. Vayomer Adonai Moshe bo el paró ki ani baitet libo levavadav. Fala tudo para ele. Assim, mensageiro de Deus é fácil. Mas em Mordecai não tem o nome de Deus na Megilá. Nada, não fala nada. Agora Mordecai tem que ir, junto com a Esther, descobrir qual o caminho. Rav Soloveitchik falou, aqui tem alguma mensagem. Citação agora do livro do Rav Soloveitchik. Ah não, ainda não. A Torá. Ele está provando que com Moshe tudo era mastigado. E tu levanta a tua vara, estende a tua mão sobre o mar, e fende-o, e entre os filhos de Israel pelo meio do mar, em seco. Pronto. Você me falou o que é para fazer, por favor. Eu ia brincar, até eu faria a mesma coisa. O que é? Levanta. Fica aí esperando que vai abrir o mar. Agora pode esperar ficar seco e pode passar. E passo. Bom, eu recebi todo o script. É fácil, entre aspas. Não fique tranquilo, fique tranquilo. Eu estarei com a tua boca e com a sua boca, porque está falando com Moshe e Aharon. A boca de Moshe e a boca de Aharon vai ser policiada por Deus. O que eles falam é, como se fala, conteúdo mastigado por Deus. Fala assim, hein? É que nem diretor de teatro. Você fala assim, você responde assim, faz uma careta. Tudo mastigadinho para Moshe e Aharon. Tudo. Diz o Rabino Soloveitchik, no Egito, Deus foi o personagem ativo. A gente lê isso na Haggadah de Pessa. Vayotzienu Hashem misham, lo ali de malach, velo ali de shaliach, ela hakadosh baruch hu, bichodou be'atzmo. Ele mesmo tirou a gente do Egito. Não mandou mensagem, não mandou ninguém. Mas tinha Moshe e Aharon. Olhem o que ele escreve. No Egito, Deus foi o personagem ativo diante dos olhos dos mensageiros. O mensageiro ficava só olhando. Uau! Se alguém tinha dúvida que Deus não existe, o mar vai virar sangue. Pessoal, o mar vai virar sangue. Quem falou? Deus. Deus falou para mim. Deus falou para mim que quando eu botar essa vara aqui, vira sangue. Aí tu não quero ver, estou pagando para ver. Verdade, hein? Vai vir uns leões, vão invadir as casas, vai ser uma loucura. Aí o Amissei ficou louco, vai me enxugar, vai vir leão. E como ele vai saber quem é judeu ou não? Se preocupa que Deus falou que o leão vai saber. E o leão entrou e sabia quem era judeu, quem não era judeu. Alguém tinha dúvida que Deus existe? Alguém tinha dúvida? Não tinha dúvida. Então, no Egito, Deus foi o personagem ativo diante dos olhos dos mensageiros e dos homens. Até os egípcios viram que existe Deus. Ninguém tinha dúvida mais. Mas já na Pérsia, os mensageiros serão ativos diante dos olhos de Deus. Muda! Sim, pensa, Deus é ativo e os mensageiros ficam só observando e os outros também. Aqui em Purim, o homem e o mensageiro é ativo e Deus só observa, fica observando. Mudou? Como? Tem momento que Moshe está sozinho. Mas Deus fala para ele o que é para fazer. Bom, quando ele faz, é verdade, mas quando ele faz a batida da pedra, não é o que Deus mandou. Deus mandou ele falar. Ele fez um pouquinho fora do script, deu tudo errado. Só que Mordecai e Esther não ganharam o script. E como é que eu vou saber se ele está fazendo certo? Quando vocês começam a entender como é que Purim
Precisa ser compreendido, hein? Diz o Rav Soloveitch, como pode o judeu vencer os seus adversários se Deus não fala mais com ele? Porque em Pessah, Deus falava com Moshe. Estava claro ali. Aqui, Deus nem é citado na Megilat Esther. Não tem nenhum momento que Deus fala com Mordecai. Não tem nenhum momento que Deus fala com Esther. Em nenhum momento. Nada. Aonde estão os profetas? Deus pede para o homem alcançar a maturidade e a independência. Purim, na verdade, é a festa da maturidade. Assumir posições. Deus já não fala mastigado para você. Você terá que assumir posições dentro da maturidade. E mais, ter independência. Vai dar beira Adonai Moshe Lemó, vai dar beira Adonai Moshe Lemó, não vai ter mais. E agora como eu faço, Mordecai? Vai estudar, você tem que ganhar autonomia, independência. É exigido dele atuar com coragem, com sabedoria e com autonomia. Ponto. Isso é a festa de Purim, no que tange ao personagem Mordecai e Esther. Difere de Moshe e Aharon. Lá em Pessah, com Moshe e Aharon, eu tenho milagres explícitos, as 10 pragas, a abertura do Mar Vermelho. Aqui eu tenho milagres ocultos. Milagres ocultos. Por quê? Porque teve uma grande festa, porque o rei resolveu então acabar com a Vasti, a primeira rainha. Aí a Esther entra no palácio. Aí depois, sem querer, Mordecai descobre de uma conspiração contra o rei. Aí ele fala para Esther, que fala para o rei, anota no livro das memórias do Palácio Real. Estou devendo uma para esse ministro judeu Mordecai. Aí depois Amã sobe, tem um plano diabólico para exterminar todos os judeus. Aí depois, de repente, numa certa noite, a Ahasverosh não consegue dormir. Aí pede para trazer as memórias do Palácio Real. Aí, de repente, abre na página que ele está devendo uma coisa para o Mordecai. Que, de repente, o Haman está lá na porta. Que, de repente, faça-lo entrar. Que, de repente, diz para ele, me diga uma coisa. O que eu devo fazer para uma pessoa que estou devendo para ele, um cara bacana do ministério? Uma pessoa que era ele, andar num cavalo, tem que falar, olha, é assim que o rei deve proteger aquele que ele gosta, tal. Então faça isso com Mordecai. Gente, que historinha é essa? São coisas ocultas, uma série de coincidências disso. Mas dá para comparar com as 10 pragas? Dá para comparar com o mar se abrindo? É outra história. Dá para perceber que é diferente. Pois é isso que a festa se propõe, a trazer cenário diferente, personagens que agem diferente, enredos diferentes, porque uma mensagem vai ser passada aqui. E aí, refletindo sobre Mordecai ainda, como líder de Israel atua e expressa de acordo com o estado de espírito do seu povo. Aliás, Mordecai, ele parecia um termômetro. Ele sabia exatamente o que acontecia com o seu povo e ele expressava exatamente a temperatura do seu povo. Por exemplo, na Megilat Esther, capítulo 3, versículo 15, está escrito: o rei e Amã começaram a beber, porque eles fizeram um acordo do extermínio, mas a cidade de Xuxã estava perplexa com o teor desse decreto. Matar homens, mulheres, crianças, tudo num dia só. Coisa louca, maluquice. Mordecai, então, quando soube Mordecai de tudo, rasgou suas vestes e, saindo pela cidade, chamou com um grande e amargo clamor. Quer dizer, você vê um líder completamente envolvido com a dor do seu povo. Ele não quer saber se ele é ministro.
Ele não pensou em salvar sua pele. Ele não pensou, vou comprometer o ministério. Ou talvez as pessoas não sabem que eu sou judeu. Todo mundo sabia que ele era judeu, e se não sabia, agora ficaram sabendo. Porque ele saiu, gritou com grande clamor, eu sou judeu, eu estou revoltado, eu estou triste. Mas o que está acontecendo, Mordecai? Você é ministro, roupa rasgada? Que isso, rapaz? O que houve? É um decreto maluco que o rei acaba de aprovar, tal. Vamos fazer alguma coisa. Então, se havia perplexidade na cidade, Mordecai demonstra isso pessoalmente. O líder e o povo estão juntos. Não pode o líder, né? Já ia sair sem querer, que ele tem um sítio em Atibaia, e o pessoal não recebeu a minha casa, a minha vida, mas não pode sair essas coisas. Então, a pessoa tem que estar junto. O drama do seu povo, né? Por isso, diz o Rabino Soloveitchik, gostaria de citar o Rabino Judá Levi, que já foi pensador estudado aqui conosco, né? Autor do Kuzari, que comparou Israel e as nações com o coração e os demais órgãos do corpo. Diz o Rabino Soloveitchik, todos os distúrbios atingem o coração. Todos. Preocupações atingem o coração. Justiça, a falta de justiça ou a concretização da justiça atinge ou maleficamente ou beneficamente o coração. Vingança, amor, raiva, o medo, a instabilidade desses sentimentos fazem o homem adoecer. O coração de um líder sente as dores do seu povo. O coração judaico sente as dores da humanidade. O batimento de nosso coração é eu, você, nós e eles. Rabino Soloveitchik. Quer dizer, essa é, na visão dele, a mensagem do Mordecai. Mordecai, ele está revoltado com dor do seu povo. E ele já sabe. Ele sabe. Assim como o Judá Levi escreveu. O povo judeu é o coração. Ele não está só para sentir a dor dele. Não só sentir a dor do povo judeu. Expressa também a dor da humanidade. Ponto. Diz o Rav Soloveitchik, por isso que nós rezamos para Israel e para toda a humanidade. A gente não tem rezas exclusivas só para o povo judeu, que fique claro. Aliás, é só abrir a liturgia dos dias de Yamim Noraim, Rosh Hashanah, a gente fala que Deus é o rei do universo, que Deus é o rei do universo, da humanidade. A humanidade será julgada, não o povo judeu será julgado. A humanidade será julgada. Em Rosh Hashanah nós rezamos, qual país que vai ter prosperidade? Qual país que vai ter inflação? Qual país que vai estar metido em guerra civil? Qual país vai ter guerra militar? Acidentes naturais. Qual país que vai ter falta d'água? Vai ter abundância d'água. Aliás, quem reza Rosh Hashanah e pega os livros, não tem exclusividade de Israel em nada. É tudo universal. Então, tá claro isso? O dia do seu perdão, diz o Rabino Soloveitchik, Yom Kippur, dia do seu perdão, a gente lê uma Haftarah sobre o perdão de um povo Nínive. Não tem nada a ver com os judeus. Nada, zero. Por quê? Porque o judeu tem que se habituar. Coração judaico, quando falar de perdão, não é só perdão para ele, para sua família, ou para sua comunidade, ou para o seu povo. É para todos os povos. Saber perdoar todos os povos. Isso é coração judaico. Isso a gente aprende com Mordecai, com Judá Levi, com esse ensaio do Rav Soloveitchik. Coração do judeu é de toda a humanidade. Não podemos falar, isso não tem a ver comigo. Como não tem a ver comigo? Então você não tem coração judeu.
Não é possível. Como assim? Isso não tem a ver contigo. E aí, olha só, Esté capítulo 8, versículo 17. Também em toda a província, em toda a cidade, havia entre os judeus alegria, e muitos dos povos da terra se fizeram judeus. O envolvimento da história de Purim foi tão grande que a alegria com o desfecho tomou conta, contagiou, que muitos povos da terra se fizeram judeus. Ou seja, tem duas explicações. Se fizeram judeus, participaram da alegria judaica, sentiram esse coração judeu, que é o coração da humanidade, a humanidade estava junto com o judeu. Outros dizem que inclusive chegaram a se converter, se fizeram judeus, quer dizer, mityadim, eles fizeram conversão, queria ser judeu, ponto. Do ponto que era esse coração judaico, esse coração de eu, você, nós e eles. Esse é o batimento do coração judaico. Um coração judaico que fica só no eu, individualismo, egocentrismo, imagina, o judaísmo é completamente adversário desse sentimento. Exclusividade, nós, eu, você, nós e eles. É assim que o batimento tem que ser do judeu. Isso é Mordecai. Mordecai. Agora, vamos para Esther. Esther, humildade de Mordecai ao reconhecer Esther. Porque ele fala, olha, talvez por isso você se tornou rainha. Eu não consigo salvar. Talvez você consiga. Que humildade isso, né? Reconhecer que uma outra pessoa tem as condições necessárias e não ele. Isso porque lá fora dizem que nós, judeus, e especialmente nós que andamos com uma quipa preta, nada contra as quipotas que vocês usam, mas é que eu simbolizo um clube, né, dos mais fanáticos, dos mais não sei o quê, que discrimina a mulher. Pois é. A gente pega as nossas histórias e diz a humildade de Mordecai, reconhecer Esther, não só ele era humilde, reconhecer que o outro é mais capaz que ele, o outro é mulher. Que a mulher é mais capaz que ele. Ele começa ensinando a ela os primeiros passos, só os primeiros. O resto, a Esther vai orientar o Mordecai o que fazer. Comunicar a Esther os fatos e obedecer suas orientações. Depois inverte. Começa o Mordecai, não fala nada de quem você é, tá? Você vai lá, faz assim, faz assim. Depois, rapidinho, ele já vê que eu não tenho mais nada que falar para ela que tem que falar para mim. Mudou. Aliás, é como se fosse o professor da alfabetização. Professora Fanny, não é assim? Depois seus alunos viram engenheiros, né? E a gente olha para eles, né? Eles que vão nos ensinar agora, né? Eles que vão nos ensinar. Nós fizemos os primeiros passos e eles depois crescem e nos ensinam, né? A como construir uma sinagoga, por exemplo. É um engenheiro que é ex-aluno. Então, é assim que vai, a vida é essa, aí precisa ser humilde, precisa reconhecer. Mordecai deu os primeiros passos para Esther, Esther agora vai orientar o Mordecai o que fazer. Então, se foi Mordecai e tudo fez, segundo Esther lhe havia ordenado. Fantástico, não é fantástico? Ele se curva para a superioridade da Esther, que por acaso é mulher. Por acaso. Porque falam que a gente discrimina, que não dá vez, não sei o quê. A Esther tem inteligência, esperteza, serenidade, espiritualidade e inocência. Eu não botei beleza, né? Porque a beleza dela não foi significativa
para como ela conduziu o sucesso. Pode ter sido significativa para ganhar o concurso lá. Mas não é porque ela ganhou um concurso, aliás, não deveríamos dar tanta ênfase a esse concurso, né? Porque o concurso foi só como ela entrou no palácio. A grande habilidade de como ela levou esse assunto, pouco se conhece, de tanta ênfase ao concurso que se dá, né? Então, por isso que eu não botei aí, é proposital, porque não é importante, não é importante. A forma como ela vai levar esse assunto. Ela é judia, não pode falar. Ela tem parentesco com Mordecai e não fala. O decreto já está aí. E agora? Se ela falar em qualquer dia, pode dar errado, tiro dá errado. Ela teve paciência, serenidade. Quando é que eu vou fazer isso? Teve inteligência. Existem outras características da Esther, que é destacada pelo Rabino Soloveitch, que são muito mais importantes que essa tal da beleza. Podia dar tudo errado. Existe espiritualidade e inocência de Esther que a gente já vai ver, que são uma marca importantíssima, né, dentro dessa personagem Esther. Conclusão. Essa conclusão é bonita também. Porque o Rav Soloveitch é que ele traz a Esther como um símbolo de uma grande contribuição da festa de Purim. O que seria de Israel sem as mulheres? O que seria da humanidade sem elas? Graças a elas, recebemos uma orientação do porquê e como rezar. O Talmud afirma que todas as leis das Tefilot aprendemos com Hana, mãe de Samuel. Enquanto Hana ensinou o indivíduo a rezar, Esther ensinou a comunidade a rezar. Primeiro ensinou a Mordecai, que não sabia disso. E depois a todos os judeus de Xuxar. Então, para um minuto. Isso não tem concurso na hebraica, que as mulheres ensinaram a rezar a coletividade. Não tem. Esse é o mais importante. Porque ela fala claramente, Ler, Knos, Kol Israel, reúna todos os judeus, jejuem e rezem por mim, rezem. Vocês estão habituados ao quê? Vocês precisam se reunir para rezar. Hana, lá atrás, ensinou a importância de se rezar, como rezar e por que se reza. Aliás, falamos isso na aula passada. A vulnerabilidade do homem leva o homem a rezar. Hoje, o Rav Soloveitch está falando que nós aprendemos a rezar com a mulher. Embora nós vivemos na sinagoga, a gente não aprendeu a rezar ainda. Tem que aprender com a mulher. Tem que aprender com a Hana, como um indivíduo deve rezar, e com a Esther, como rezar em coletividade. Todo mundo junto. Aprendemos isso com a Esther. O que seria de Israel sem essas duas contribuições? O que seria do mundo sem a reza? E quem trouxe o conceito de reza para o mundo e para a Israel? Hana e Esther. Essa é a visão do Rav Soloveitch. Vai, diz Esther para Mordecai, ajunta todos os judeus de Xuxan para rezar. Você está aqui. Escuta, Esther vai tentar um plano diplomático. E para a diplomacia, você precisa de maturidade, de inteligência, serenidade. Mas não é só isso que precisa para dar certo. Precisa rezar para dar certo. Então a Esther fala para o Mordecai e junta as pessoas para rezar, para dar certo. Senão não vai dar certo. E aí, olha o que ele escreve. Como Esther, cada judeu deve ser maduro e criança ao mesmo tempo. Para trabalhar ativamente na história,
precisamos de maturidade. Não adianta se precipitar, falar logo a Ahasverosh, vai dar errado, calma, espera o momento certo. Inteligência, esperteza e serenidade. Simultaneamente, aprendemos com a própria Esther, precisamos da espontaneidade e os sentimentos da criança. Qual? A pureza e a fé nas rezas. Esther reuniu ambas. Por isso, a Megilá leva o seu nome. Quer dizer, Esther, na verdade, ela conseguiu ser uma pessoa madura e criança ao mesmo tempo. Por que criança? Não no sentido da imaturidade, no sentido da espontaneidade e da pureza. Reúne todo mundo e reza. Escuta, tem um decreto fixado já nas paredes de Xuxar com carimbo do rei. No dia 13 de Adar, o decreto vai ser executado. Todos os judeus, homens, mulheres, crianças, velhos, todos. E a espontaneidade e a pureza dela reúnem todo mundo para rezar. Vocês não fazem ideia. Pegue uma criança. Gente, pegue uma criança. Se ela ouvir um pouco de Torá, a pureza dela é tão grande que elas reproduzem isso como se fosse um malach, um anjo. Você olha para a criança e fala, não é possível. Reproduz como se fosse um... É a Neshama, é a espontaneidade da Neshama. Nós somos durões já. Nós somos adultos. Já trabalhamos no comércio. Já estamos... Para a gente ganhar essa espontaneidade demora muito. Demora muito. As mulheres não. As mulheres, se quiserem rezar e fazendo os seus pedidos, elas se transformam rapidinho nessa espontaneidade e pureza de criança. Eu estou assistindo isso na minha casa, por exemplo. Meu filho agora foi para Yeshiva, o menorzinho. Vocês me veem às vezes com o Moshe, o pequenininho. Está na Yeshiva. Tadinho, não, está ótimo. O Moshe está lá na Yeshiva. Aí, eu vi ele rezando a Amidah nesse Shabbat. Eu olhei para ele, falei, agradeci a Kadosh Baruch Hu. Ele estava assim, ele tem 11 anos, ele estava assim. Aí eu olhei para ele, 11 anos de idade. Aí eu fiquei olhando para ele. Eu já não consigo fazer isso. Eu não consigo fazer isso. Mas porque ele é puro. A Neshama dele, puro. A gente já está tudo durão, já. Para fazer isso demora. A gente tem que ser cutucado. A gente tem que sentir um pouquinho mais a vulnerabilidade, se aproximar. Aí a gente já... vamos rezar com força. Mas a criança nada. Aliás, se eu filmasse ele, vocês iam pensar, ele está com algum problema? Não tem problema nenhum. Ele é criança, ele é puro. As mulheres são iguais. Essa espiritualidade, a mulher pode, no acendimento da vela, revolucionar o mundo inteiro. No acendimento da vela de Shabbat. Ela pode revolucionar o mundo inteiro. Aqui nós temos um programa, um projeto, que é um after school. A coordenadora me mostrou uma aluninha reproduzindo a aula da professora para o seu irmão menor. Se você olhasse, você vai, isso aqui é um malach está falando para outro malach. Aí você fala, mas como assim? Pede para um garoto de 17 anos reproduzir essa aula, não vai fazer isso. Não vai. Ele vai sintetizar aqui. Bom, é isso, 1 minuto. Você vê lá a criança falando para o irmãozinho. Espontâneo, puro. Então, Esther, ela era isso. Ela era um híbrido de maturidade. Né? Como eu vou levar esse assunto lá no palácio? Esperou o momento certo, explorou
o que tinha que explorar com inteligência, mas ao mesmo tempo não deixou a sua parte espontânea e pura de uma criança. Vamos reunir todo mundo e rezar. Aí que ficou, segundo o Rav Soloveitchik, essa força da mulher em Am Israel. O que seria de Am Israel sem as mulheres? E o que seria sem a Esther? A gente não ia saber que tem que fazer reza em coletividade. Eu sei que muitas pessoas têm horário, têm trabalho, tem que ir, tem aquilo. Mas é a mulher que tem que ensinar para nós que nós temos que nos ajuntar para fazer a tefilá. Imagina. E a gente não fica chateado com isso. Porque Mordecai foi humilde, reconheceu. Ele fez exatamente tudo que a Esther ordenou, ele fez. Então essas são facetas diferentes que Sais, acho que trouxe, facetas diferentes dessa festa que nós vamos entrar depois da manhã com um jejum, que leva o nome dela, rezas que faremos nesse dia do jejum, que leva o nome dela, essa reunião de pessoas em torno da leitura da Megilá, que leva o nome dela também, tudo isso por quê? Porque, como diz o Rav Soloveitchik, ela foi madura, inteligente e foi ao mesmo tempo espontânea, ingênua, pura, dentro do pedido dela de reunir todo o povo judeu para rezar. E com isso eu encerrei a aula de hoje.